Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública devidamente marcada e designada para discussão e participação das autoridades competentes, bem como dos munícipes para a prestação de contas das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2019 do município de Pereiras. Convido agora para adentrar ao plenário o senhor Carlos Alberto Fechner, contador da Prefeitura de Pereiras, para explanar os dados das metas fiscais. Passa para ele. Pegar melhor a filmagem. A palavra está com o senhor Carlos Alberto Fechner. Boa noite. Assim, bom, eu queria começar dizendo o seguinte, que dessas audiências não existe um padrão assim, determinado em lei para apresentação da matéria. O que existe é cursos que são feitos onde orientam e colocam quais são os principais dados a serem abordados numa audiência pública de metas. Então, nós temos lá no comecinho, lá, dizendo que nos meses de maio, setembro e fevereiro, essas audiências de metas devem ser realizadas. Nós estamos realizando no mês de junho, porque não deu tempo de realizar ela no mês de maio, que é o mês correto. Porém, o prazo de entrega para o tribunal da ata de audiência pública é 17 de junho. Embora a gente esteja fazendo ela fora do prazo, nós não vamos perder o prazo da remessa para o AUDESP dessa audiência. Então, até aí eu não vejo assim, um problema estar fazendo fora do mês. Mas, nas próximas, a gente vai cumprir o mês, dentro do mesmo mês, nas próximas. O prazo de remessa é 17/6, então estamos fazendo 11/6, de modo que não vão ter problema com o tribunal. Uma segunda colocação que eu queria fazer aqui, quando o Dinho pegou aqui a ata, e no final dela tem 2 páginas que está com Conchas, Prefeitura Municipal. Por quê? Lá em Conchas, nós temos um programa que a Prefeitura comprou da Confiata. Esse programa, ele gera, encerrou o mês de abril, transmitiu para o AUDESP, fechou o quadrimestre e transmitiu para o AUDESP. Esse programa da Confiata, ele gera toda a ata da audiência pública para a gente, com todos os dados possíveis que eles bolam para a gente lá para ser apresentado. Então, eu aproveitando e pus aqui a mesma, porque para todos os municípios, estes limites são os mesmos. Que vocês vão ver depois, nós vamos falar deles na última página aí, no finalzinho. Esses limites de percentuais aqui, de aplicação, é para todos os municípios, independente do seu tamanho. Então, eu só anexei aqui, porque lá ele gera automático aqui. E aqui eu fiz na mão essa ata, e foi feito na mão. Foi feito um cálculo na mão, tudo aí foi feito. Porque no programa, se tivesse aqui em Pereiras, a gente só ia girar no sistema e sairia pronta. Então, é por isso que está aqui, Dinho, a Conchas ali, as 2. Então, o que começa demonstrando ali? Na distribuição das receitas correntes de capital. Então, nós temos como receita corrente, lá fala que são as receitas patrimonial, agropecuária, industrial, enfim, tributária, contribuições, então, receita de serviços. Essas receitas são as receitas correntes. São receitas que são arrecadadas para atender despesas de manutenção da prefeitura. São despesas correntes. E a de capital aqui que fala, resultam na arrecadação de alienação de ativos, de bens, amortização de empréstimo, que a prefeitura não faz, porque não tem recurso para emprestar, transferência de capital que ela recebe do governo federal e estadual. Então, essas são as receitas de capital. Aqui nós temos lá, no primeiro quadrimestre de 2019, a primeira coluna aqui são a descrição das categorias de receita. A segunda coluna é as metas do orçamento no ano.
para ser arrecadada. Esta coluna do meio aqui, primeiro quadrimestre de 2018 e a quarta coluna é o primeiro quadrimestre de 2019. Para ter uma comparação entre as duas, o que arrecadou no primeiro quadrimestre do ano passado e o que arrecadou agora. E essa coluna de percentual, ela representa o quê? A coluna de porcentagem demonstra o percentual realizado no quadrimestre atual frente à meta estabelecida no orçamento. Então, são esta arrecadação no primeiro quadrimestre com as metas de orçamento. E aqui, 2018, é só para comparar. Então, aqui, de receita corrente, ó, foi previsto 26.881.500. Arrecadou 9.085.694,77, que correspondeu a uma arrecadação de 33,79% da previsão da meta de orçamento. Receita de capital, uma previsão de arrecadação de 2.837.898, arrecadou no primeiro quadrimestre 130.770, que correspondeu a 3,74% da meta estabelecida. E no quadrimestre arrecadou 9.216.000, que representou 31,01% do total da previsão de arrecadação da meta de orçamento. Neste quadro aqui, eu procurei fazer o quê? A gente procurou fazer o quê? Suba só um pouquinho lá, isso aqui. Onde está aqui receita de capital, 2.837.000, se você falar assim, só em números, não dá uma noção do que é. Então, foi detalhada essas receitas que estão no orçamento aqui, ó. Detalhamento da receita de capital que está lá naquele 2.800.000. Que começa aqui com o convênio, construção do BS do Parque do Sonho, 102.400, não arrecadou nada nesse primeiro quadrimestre. Coisinha aqui também está um. Não arrecadou nada no primeiro quadrimestre, está para arrecadar. O segundo lá, dentro daquele valor, está a construção do BS Bairro da Estação. Não tinha previsão, veio a último repasse do convênio, 81.500, e morreu, não tem mais o que arrecadar. Isso vai arrecadar no primeiro quadrimestre. Depois vem aqui a aquisição de veículos da saúde, é uma emenda de Chico Sardelli, 70.000. Isso aqui foi cancelado. Todas essas que estão canceladas aqui nesta coluna de arrecadação foram previstas no orçamento para arrecadar em 2019, convênios, mas elas não foram canceladas. Por quê? Quando mudou o governo, teve aquele problema do que já estava empenhado no governo, ia ser repassado, o que não estava ia ser cortado, e foram cortadas. Elas estão sendo revistas para uma nova celebração de convênio. Todas elas aqui, que aparecem aqui como... E as que estão arrecadando, seria essa daqui de receita recap diversos, de diversas ruas, emenda Bruna Furlan, na fonte 8, que é uma emenda parlamentar de 175.000, e arrecadou no primeiro quadrimestre R$ 49.170, e falta arrecadar 125.000 ainda. Então, só vieram, de todas essas receitas previstas aqui de convênios, só vieram duas, que estão aqui. Esta aqui, ó, instalação de fossa séptica à área rural. Esta não foi cancelada, essa é estadual, mas não recebeu, a prefeitura não recebeu nada ainda. Captação de água fluviais no telhado do ginásio de esporte, fonte 2, Estado, com 69.390.000 de previsão. Ela não é estadual, vai vir, mas não recebeu nada no primeiro quadrimestre. Então, aqui não está cancelado por isso, e nem recebido nada. Essas duas aqui foram canceladas, as 4 seguintes, por força do Estado da mudança de governo, lá em cima, né, no governo federal. Essa da Bruna Furlan, já falamos de 175, recebeu 49.170. Esta outra aqui, recap diversas ruas também da emenda da deputada Keiko Ota, também não foi cancelada, ela não veio, não recebeu nada, mas permanece com a possibilidade de ser repassada ainda. Pode subir.
Aí vem aqui, a operação, aí vem aqui. Outras receitas aqui que compõem aquele 2.800.000 lá em cima da receita capital. Operação de crédito Finisa, eficiência energética, 600 mil, ainda a prefeitura não recebeu, está em análise ainda, toda a documentação para repasse está em análise lá da situação de endividamento da prefeitura, para que possa ser repassado, ainda não foi fechado ainda o contrato, por causa dessa análise. Operação de crédito aqui também Finisa, para recape asfáltico da rua Coronel José Bonini, 200 mil, também não foi recebido, são tudo financiamentos que estão em análise pela Caixa Econômica. E a pista de caminhada aqui também, mais 200 mil de operação de crédito, de financiamento que não veio. É aquele 1 milhão, 600, 200, porque ele veio aqui com 1 milhão só para eficiência energética. E aqui daí foi acordado com a Câmara para dividir em três tipos de obra, né? A eficiência, a pavimentação e a pista de caminhada. Elas estão, a situação de endividamento da prefeitura está em análise para poder fechar esse 1 milhão para começar a vir. Então, a previsão 2.822 só não está batendo com 2.837, porque aqui só não pus aqui a alienação de bens que está lá em cima é 15 mil, aí vai fechar o valor certinho. Arrecadou 130.770 e a arrecadar 1.603.728. Valor cancelado dos 2.800.000 e pouco lá, 1.078.400, que são essas obras de convênios cancelados ali que nós vimos para cima. Resultou num total de 1.078.000, que daquela previsão não vai receber, porque cancelou. Esses convênios não vão acontecer. Aí, passando para um outro demonstrativo, aqui vem distribuição da receita por natureza. Lá nós falamos da receita corrente e o total dela, que é lá os 26 e o 9 que arrecadou. Aqui é o detalhamento, ou seja, o desdobramento das receitas que compõem a receita corrente. Aqui é um desdobramento dela. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Tinha uma previsão de 3.403. Arrecadou 1.354, que correspondeu a 39,79% da previsão dela no primeiro quadrimestre. Receita de contribuições, 70 mil. Arrecadou 26. Correspondeu a 37,57%. E assim, se descer falando de uma em uma aqui, este percentual é o percentual arrecadado no primeiro quadrimestre em relação à meta estabelecida no orçamento de cada uma delas. Aqui embaixo. Aqui vem a dedução no Fundeb, né, que é no exercício. Aqui o que foi deduzido do Fundeb ficou para o Estado para formar o bolão no Fundeb. E nesta coluna aqui, comparando aqui, enquanto no primeiro quadrimestre de 2019 arrecadou 9.085 de receita corrente, lá no primeiro quadrimestre de 2018 foi 8.224. Então teve um acréscimo de arrecadação nesta categoria econômica de receita corrente em relação a 2018, no primeiro quadrimestre. Houve um acréscimo de arrecadação em 2018, 19, aliás. Então, a arrecadação foi de 33,79%, ou 9 milhões, em cima da meta prevista. E aqui, cada uma delas com a sua previsão, e na coluna de quadrimestre atual, são os valores arrecadados em cada uma. Aqui embaixo, da mesma forma, vem as receitas de capital. Aqui está a operação de crédito 1 milhão, que é esse que nós vimos lá dos 600 mais 200 e 200. Alienação de bem, 15 mil. E transferência de capital, aqueles 2.837.000 que estão lá em cima de convênios. E arrecadou de tudo isso aqui, aqueles 130.770, que é aquilo que nós já vimos no quadro de cima lá. Ó. Ele está lá, que foi
arrecadado naquelas duas linhas que nós vimos acima lá, de convênios. E no geral ali, só um pouquinho ali, aí, e no geral, então lá fechou lá com aquele 39 e pouco. Aqui, de toda aquela receita lá arrecadada lá nas principais receitas, a gente está demonstrando aqui as principais receitas arrecadadas dentro daquele valor de 29 milhões lá, de 9 milhões e pouquinho arrecadado. As principais, aqui não estão todas, porque você observa que está menos aqui, né? 8.799 contra 9 milhões e pouco. Mas aqui pegamos as principais só. Aqui está a previsão dessas principais receitas IPTU, ISS, Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso repassado pelo governo federal, é constitucional, todos os meses as prefeituras recebem, de acordo com o índice de participação do município nesse bolão, que é em cima do número de população, o ICMS, que é um imposto estadual, a prefeitura recebe mensalmente, também tem um índice de participação do município no bolão do estado para voltar para o município, o IPVA, que na data do recolhimento 50% vai para o estado e 50% já fica direto na conta da prefeitura, no ato do pagamento. Aqui é o Fundeb, que também é uma receita de expressão alta, dentro das principais receitas, e aqui está o total das principais receitas, 25.270. Aqui o que arrecadou no primeiro quadrimestre de 2018 e aqui o que arrecadou no primeiro quadrimestre dessas receitas no primeiro quadrimestre atual, de 2019, que correspondeu a 34,82% do total previsto nas principais receitas. Da mesma forma, as despesas, nós temos as receitas correntes e receitas de capital. Da mesma forma, temos as despesas correntes, que são aquelas despesas de custeio, de manutenção para a administração, e as de capital, que são aquelas de investimentos, que aumentam o patrimônio do município quando gasta nessas receitas. Então, nós temos aqui dessas despesas. Despesas correntes, 25 milhões. Empenhou no primeiro quadrimestre de 2018, 7.451.000. E no primeiro quadrimestre de 2019, deste valor, foi empenhado 7.953.000, que correspondeu a 31,40% de despesa empenhada em relação à meta estabelecida da despesa. Na de capital, é 4.374.000 a meta estabelecida no orçamento. Em primeiro quadrimestre de 2019, empenhou 1.060.000, que correspondeu a 24,24% da meta estabelecida. E a reserva de contingência, 180.000, que não fez uso dessa reserva ainda, então não tem percentual de aplicação. Então, fecha com a despesa com 30,33% na meta estabelecida aqui dos 29%, de despesa empenhada. Da mesma forma que a receita, que as receitas têm... Da mesma forma que a receita tem o desdobramento dela, que nós vimos lá em cima de patrimonial, industrial, as despesas correntes têm o seu desdobramento em pessoal em encargos, juros de encargos da dívida, outras despesas correntes. Isso dentro do despesa corrente. A previsão de gasto com pessoal em 2019, meta orçamentária, é de 14.011.000. Empenhou no primeiro quadrimestre, com folha de pagamento, 4.143.000, que correspondeu a 29,57% da meta estabelecida. Juros, 45.000 de previsão de gasto, empenhou já 46 milhões, ultrapassou 2,83%. Por quê? Porque aqui houve, vamos falar assim, até uma falha na previsão de fixação da despesa para amortização da dívida, porque fixou 45 e já estamos pagando 46. Aqui. Então, foi 102,83%,
ou seja, 2,83% de amortização de juros de dívida contra 45% prevista. Outras despesas correntes, que são despesas de custeio geral, que aqui nós vimos pessoal e juros. E aqui o resto de todas as despesas da prefeitura, em 11.108.000. Foi empenhado 3.763.000, que correspondeu a 33,87% da meta estabelecida. Capital, despesas de capital, 4.374.000, que é a meta prevista no orçamento, comprometeu em empenho 1.060.000, que foi 24,24%. Mas no quê? Como que foi dividido isso? Gasto. Investimento, 3.624.000 de meta estabelecida de despesa de capital. Quando empenhou 635.000, que correspondeu a 17 aí, né? 17,53% da meta. Amortização da dívida. Uma previsão de amortização da dívida da prefeitura no ano de 750.000. Já amortizou 425.000 e que correspondeu a 56,67% da meta estabelecida. E a reserva de contingência continua sem ser usada. Então, na despesa, nós tivemos 31,01% de despesa empenhada dos 29 milhões da meta estabelecida aqui, que é 29.719.000. Então, voltou? Então, pode passar ao próximo quadro. Bom, aqui. Aqui que eu quero passar, não vai estar no quadro aqui, mas pegue a última folha, as duas últimas folhas agora, que é aquelas que é de conchas que eu pus aqui. Para falar aqui no ensino, e no Fundeb e na saúde, existem os limites. Esse limite aqui, lá naquela ata nossa, lá que quando gera no sistema, ela vem, já gerada. Então, nós temos, você pode observar aí, ó, pessoal, 54%, né, o executivo, sendo que o limite prudencial é 51,3%, ou seja, 95%, o limite prudencial é 95% dos 54%, que corresponde a 51,30%. Quando o município tiver, os municípios podem chegar até 51,30%, já é um limite de alerta para que não ultrapasse este limite, para não ter problema. Então, a despesa com pessoal é 54%, o executivo, mas tem o limite prudencial, que é o limite que ele tem que se adequar dentro dele. Ou seja, nunca vai chegar, não deveria nunca chegar no 54%. Na saúde, é 15% das receitas de impostos recebidos dentro do orçamento. Então, nós temos um orçamento de 29 milhões, não é os 29 milhões, 15% dos 29 milhões, é 15% dos impostos dentro do orçamento, dentro dos 29 milhões, que nem tudo é imposto. Na educação, 25, tem que gastar no mínimo 25% dos impostos recebidos também no exercício. Também não é do orçamento. O orçamento é 29 milhões. Nós vamos ver depois, os impostos dentro é bem menos. O Fundeb, no 100% do Fundeb que arrecadar no exercício, 60% tem que gastar com o professor do magistério e 40% no setor administrativo da educação. E a dívida do município, ela pode chegar a 120% da receita corrente líquida. Então, se tiver uma receita corrente líquida de 20 milhões no ano, o município poderia se endividar até 120% desse valor, em cima da receita corrente líquida. Então, esses dois quadros aqui, foi apenas colocando aqui para demonstrar os percentuais que nós vamos ver agora o que aconteceu com cada um deles. Então, suba agora o primeiro lá, mais um, desse, né? Isso, mais um pouquinho, aí. Lá está pegando, ó. Aqui ele pega e lá não, ó. Não
sei porquê, acho que é muito fraquinho lá, acho que é a pilha já. Olha lá. Aplicação no ensino. Primeiro quadrimestre de 2019. Receita de impostos e transferência de impostos. Dentro do primeiro quadrimestre de arrecadação do município, que foi lá de 9 milhões e pouco, 7 milhões foi de impostos que o município recebeu. Vou pegar aqui, fica mais fácil para mim. 7 milhões e 460 foi de impostos recebidos no primeiro quadrimestre. Aplicação mínima é 25% dos 7 milhões 460 que teria que ter a aplicar no mínimo no primeiro quadrimestre 1.865.000. Esse é o mínimo que o município tinha que gastar no primeiro quadrimestre de 2019 em relação ao valor recebido lá, 25% dos 7 milhões de impostos recebidos. Quanto que, vamos pôr aqui, quanto que gastou lá? Então, gastou. Despesa empenhada lá. 1.871.000, que correspondeu a 25,09, primeira coluna ali, despesa empenhada. Liquidada. O que o município empenhou na saúde, ele liquidou. A segunda coluna, que correspondeu a 25,09. E a coluna paga, não pagou tudo daquilo que empenhou e liquidou. Pagou 1.743.000, que correspondeu a 23,37%. Se este cenário aqui fosse em dezembro, 31 de dezembro, o município estaria cometendo uma ilegalidade em relação ao não atingimento do mínimo de 25% na educação. Porque não vale o empenhado e nem o liquidado, vale o pago. Se fechasse assim, em 31 de dezembro, o município estaria praticamente com as suas contas rejeitadas. Com uma exceção. Se essa diferença aí, de 1.871.000 para 1.743.000 pago, passasse numa conta bancária da educação, com o recurso de 2018 disponível para pagar essa diferença, mesmo estando com 23,37 lá, o tribunal ia considerar a aplicação do 25,09. Por quê? Porque passou dívida, mas passou financeiro para pagar. Não vai comprometer o orçamento do exercício seguinte. Então, não teria problema. Mas, se não passar o financeiro junto, aí é problema. Então, no primeiro quadrimestre, o pago não está dentro do limite. A despesa empenhada e liquidadas estão. Mas o que vale é o fechamento do exercício. Aqui não tem problema, que pode recuperar nos quadrimestres seguintes. Vem a aplicação do Fundeb, primeiro quadrimestre. Arrecadou 1.679.000. 60% desse valor é 1.700.000. A lei ainda fala que, no exercício, o município tem que gastar, no mínimo, 95% dos 100% que ele arrecadar do Fundeb. Ou seja, se arrecadar 100 mil, 95% desse valor ele tem que gastar dentro do exercício. Os outros 5% pode ficar para gastar no exercício seguinte, em conta separada, até o final do primeiro trimestre do exercício seguinte, ou até março do ano seguinte. O que aconteceu aqui com o Fundeb? Despesa empenhada ali, 1.374.000. Sendo despesa do magistério, 884, que correspondeu a uma despesa empenhada de 52,67. Uma liquidação, foi liquidado o mesmo valor de 52,67. E o pagamento, 41,76%. Ou seja, em nenhuma das etapas da despesa, o município atingiu o mínimo obrigatório no primeiro quadrimestre. Ou seja, não atingiu o gasto dos 60% com o magistério, com os profissionais do magistério. E os outros 40% está lá 29 de despesa empenhada, despesa liquidada mesmo 29 e a despesa paga 23. Ou seja, nesse cenário do Fundeb,
nem o 95% obrigatório que deveria estar. 95% de 1 milhão e 7? De 1 milhão e 7, que é o que arrecadou? Aliás, 1.679.000, que arrecadou, ele não gastou o 95% dele lá. Então, até o 95% ainda não conseguiu gastar. Mas, continua falando, esta situação não compromete nada no primeiro quadrimestre, no segundo. É no terceiro, é no exercício. Esta situação não poderia chegar lá em dezembro. Não pode chegar nessa situação em dezembro. Aplicação da saúde, a mesma coisa. Os mesmos impostos que compõem a base de cálculo para os 25% da educação, compõem a base de cálculo para os 15% mínimo obrigatório constitucional da saúde. Então, o 15% da saúde teria que ter gasto 1.119.000. Empenhou 1.967.000, que correspondeu a 26,38%. Liquidou um pouco menos, 24,99%, que é 1.899.000, e pagou menos ainda, 1.430.000. Mas este cenário da saúde, se fechasse em dezembro, não tem comprometimento nenhum, porque o mínimo é 15. Nem que não pague essa diferença, não teria problema em termos de percentual, estou falando. Os 23,37% ali, não, os 19,18% pago, está acima do mínimo de 15. Então, não teria problema nenhum a saúde fechar nessa situação. Aqui vem o demonstrativo da dívida fundada. Aqui é toda a dívida que a prefeitura tem para pagar. Parcelamento da dívida. INSS, está lá. Saldo do exercício anterior, de 31 de dezembro de 2018, 4.545.000. Não escreveu nada, amortizou 88.000 e ficou um saldo no primeiro quadrimestre de 4.457.000. FGTS, passou uma dívida de 280.000, não escreveu nada, não aumentou, pagou 26.735.000 e ficou um saldo no primeiro quadrimestre e fechou com 254.000. Samasp, é uma dívida da Samasp com a Electro. Passou 498.000 de dívida escrita, não escreveu nada, não pagou nada e continua devendo os 498. Samasp. Electro. Essa Electro é com a prefeitura. É uma dívida escrita este ano no primeiro quadrimestre de 185.000, e já amortizou 50 e está devendo 135.000. Fundo Nacional de Saúde e Diretoria do Fundo Nacional de Saúde. O Fundo Nacional com 34.766, a Diretoria do Fundo Nacional de Saúde, uma dívida de 44.295. Isso aqui é de 2007. Dívida de 2007 que não foram pagas até hoje, com exceção na Diretoria do Fundo de Saúde, que era 44, houve uma correção de 39.060, e pagou 83, o principal com correção, 83.356,67, que foi uma cobrança do Fundo Nacional este ano, que obrigou a prefeitura a pagar. E ela teve que pagar esse valor. E ainda do Fundo Nacional, ainda não obrigou a prefeitura a pagar da mesma forma, de imediato, né, Camila? Como a... Ela mandou a notificação cobrando. Isso. Que isso aqui é dívida de convênio, que teve que restituir, entende? Na oportunidade ficou, foi passando e não foram recolhendo. Isto. Então, o saldo anterior da dívida fundada, o que é a dívida fundada? São dívida contraída
para amortização, para pagamento acima de 12 meses. Toda a dívida que a prefeitura fizer, cuja amortização é acima de 12 meses, ela vai ser contabilizada como dívida fundada, como passivo permanente da prefeitura, dívida a longo prazo. Então, tivemos aqui um saldo anterior de 5.403.000, escreveu 224, pagou 248 e em 30/4/2019 ficou ainda para amortizar 5.380.000. Eu fiz uma observação aqui embaixo. Ao valor do parcelamento com o INSS, será acrescentado ainda o ajuste do valor de R$ 1.857.412,76, elevando a dívida para R$ 6.316.000. O porquê disso? É que tem duas dívidas, né, Camilo? Uma com a Receita Federal, o INSS, que está direto com a Receita Federal, e a outra com o PGFN, que é a Procuradoria-Geral, né? Esse da Procuradoria-Geral da Fazenda, em 2007, que foi, né? 2017. Consolidou. Ela já deu o valor da dívida consolidada e escrevemos em balanço. A da Secretaria da Fazenda, que é a maior, da Receita... não foi consolidada ainda, mas a gente tem uma estimativa que vai vir 1.800.000. Então, a gente já está demonstrando aqui, embora não esteja contabilizada legalmente ainda, mas a dívida real vai ser essa aqui. 6.316.000, mais ou menos, a hora que consolidar essa outra dívida aí. A gente só não pôs porque não tem certeza do valor que vai vir, porque é uma estimativa. E uma outra demonstração aqui dentro dessas metas é o resultado primário. E o que é o resultado primário? É você pegar toda a receita do município que arrecadou no primeiro quadrimestre, que foi 9.085.000, tirar aquelas receitas de aplicações, que aplicação é rendimento das próprias receitas, que não são receitas diretas, são receitas indiretas, né? Você tira essas receitas, você fica aqui com um total de receita primária de 9.075.000. Da mesma forma, as despesas primárias. Você pega o total da despesa empenhada no primeiro quadrimestre, 9.398.000, tira a amortização da dívida, aquilo que você empenhou como para pagamento de dívida, você exclui desse total de despesa empenhada, fica com 8.973.000 de despesa, e você tira uma da outra. Se você pegar a receita primária de 9.075.000, menos a despesa primária de 8.973.000, nós tivemos um resultado primário positivo de 102.733,28. A prefeitura teve, porque a receita primária foi maior que a despesa primária. Então, o resultado foi positivo. Teve um resultado primário positivo. Este quadro aqui seguinte, o resultado nominal, ele é bem mais complicado para explicar, para falar, mas vamos... Isso aqui é Bom, nós temos aqui como dívida consolidada, que é o total daquela dívida que passou lá de 2018 para 2019, de 5.403.000. Dívida consolidada, dívida permanente. No primeiro quadrimestre, no quadrimestre anterior, que é 31 de dezembro. Esse segundo quadro aqui sempre repete a do quadrimestre anterior, que é a mesma, de 2018. E o quadrimestre atual, a dívida atual foi 5.380.000, que é o que está lá naquele quadro que já vimos. Com o que vai pagar isso daí? Aqui é uma análise que é feita pegando tudo que a prefeitura tem para ver se paga a dívida que ela deve. Então, o item 2 aqui, deduções, é o que é,
Como que chega nesse valor de 974 mil de deduções? Pega aqui o ativo disponível que a prefeitura teve em 30/4 deste ano, de abril, de 2.143.000, que são os saldos em banco, saldo financeiro real, aquilo que realmente a prefeitura tinha nas contas bancárias dela, no banco das contas bancárias, 2.143. Soma ainda os haveres financeiros, são direitos que tem para receber, 380.726 mil. Desse valor de 2.143 mais o 380, tira os restos a pagar de 1.549 mil. Sobra 974 mil para pagar 5.380 mil. Então, a dívida, o item 3 aqui embaixo, dívida consolidada líquida, está embaixo do resto a pagar ali. Da prefeitura continua sendo de 4.405 mil. Por quê? Porque o que ela tem de financeiro e direitos não paga a dívida toda dela, de 5.380. Pois aqui vem esse resultado nominal aqui, que eu não vou nem... Eu vou ser bem franco falar, eu não consegui entender esse resultado nominal aqui no finalzinho dele aqui, mas não é o tanto... O importante aqui é que, por isso que eu falo, dentro desse 2.143.000 que a lei que apura esse quadro aí, da dívida consolidada, não é uma coisa coerente. Por quê? Porque dentro desse 2.143.000, nós temos aqui fonte 1, fonte 5 e fonte 8, que é emendas. Nem todas essas fontes podem pagar dívida. Não paga dívida. Tem seu destino específico para aquilo. Mas é um demonstrativo que é feito para tentar ver, se pegasse tudo, cobriria todo o passivo permanente de dívida dela. E nesse caso aqui, não paga. Fica ainda 4.405.000. Houve uma queda. Houve uma queda. Aí vem para outras apresentações aqui, que são despesa com pessoal. Também está naquele índice lá. As despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida, até o primeiro quadrimestre de 2019, foi despesa com pessoal 12.997.804, dividida pela receita corrente líquida de 24.972.000, ela gastou no primeiro quadrimestre 51,97. Está lembrado que no limite lá é 51,30 o máximo, limite prudencial? Então ela extrapolou esse limite, ou seja, está acima do limite legal, com gasto de pessoal. Aqui é demonstrado aqui embaixo, olha, percentual máximo, 54% para o executivo. Limite prudencial, 95% dos 54%, que é 51,30%. Limite apurado até o primeiro quadrimestre, gasto, 51,97%. Percentual acima do limite prudencial. Transformando isso aqui em valores. Receita corrente líquida, 24.972.000. Limite prudencial, 51,30%. Deveria ter gasto no máximo 12.810.000, 883,25. Limite executado, 51,97, ou seja, 0,67% acima do limite prudencial. Ou seja, gastou 12.977.804. A diferença acima do limite foi, em valor, foi 166.921,09. O que a lei fala? Quando o município incorrer nessa situação, ele tem os 2 quadrimestres seguintes para reconduzir esse percentual acima do limite prudencial no limite legal. Então, tem 2 quadrimestres para frente para reconduzir esse percentual no limite correto. Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, e a gente puder melhorar a explicação, mas seria isso aí a apresentação. Não.
esse quadro ali, Dinho, é uma dívida, é uma... Se pegasse para pagar, todo o recurso que ela tem para pagar, seria. Mas nem tudo... A dívida do município é aquele quadro de cima lá, ó. Dívida permanente, dívida a longo prazo. Dinho, aqui, ó. É dívida, olha lá, o demonstrativo da dívida fundada lá, ó. É 5.380.000 e falta incorporar ali ainda, escrever 1.800.000 vai para 6 milhões. Essa é a dívida a longo prazo. Depois tem os restos a pagar do exercício, os restos a pagar do exercício anterior. Essa é que fechou lá em, ó, 30/4/2019, a dívida a longo prazo dos parcelamentos de dívida contraída para amortização acima de 12 meses, é aqueles 5 milhões. Essa é a dívida. 5 milhões. É dívida a longo prazo, dívida permanente. Mas... Não, é corrigido na parcela, né? É corrigido na parcela. Quando eles dão para a gente, que nem consolidou lá, aquele do... Dinho, eles já corrigem tudo. O pessoal está ouvindo, gravado, então é bom falar no microfone, senão o pessoal não entende as perguntas. Passa o microfone para o Leonelzinho. Não, pergunte mais. Então, Dinho, é isso aí. A dívida realmente é... Camilo, João Vitor. Mas deixa o João Vitor perguntar. Pode perguntar. Pode. Tranquilo. Então, Madeixa, o que a prefeitura deve hoje é os 6 milhões, é isso? Isso ali. Já contando com aquela dívida lá, com aquele 1.859.000 lá. Se for pegar nos balanços da prefeitura, que é o oficial, está esse valor aqui. Esse valor não está ainda, esse 1.800.000 não está ainda, por quê? Porque é um valor estimativo da dívida total que está na Secretaria da Fazenda, né? Que nós não temos ainda consolidação. Vai lá pedir para eles dizem que não consolidou, não tem o valor certo ainda, tem a estimativa. Então a gente não está escrevendo. Até deveria, agora nós vamos escrever. Neste mês de junho, mesmo não sendo oficial, nós vamos escrever. A hora que consolidar, se consolidar valor maior, a gente faz ajuste um pouquinho maior. Se consolidar de forma menor, a gente faz tira o valor de excesso, faz lançamento de diminuição da dívida. Então, em junho agora, nós vamos levar para esse valor, para ficar um valor real. Porque o Tribunal de Contas, mesmo na auditoria aqui, que veio fazer agora aqui, esses dias aí, ela levou toda essa posição e no relatório dela, da auditoria, ela vai colocar esse ajuste para ser feito. Ela sabe disso. Então, vai colocando no relatório do tribunal, ela vai colocar esse ajuste levantado pela auditoria para que seja incorporado na dívida. E nós vamos fazer, agora em junho. Então, isso que você perguntou é os 6 milhões e pouco, mas de dívida permanente. Ou seja, aquilo que a prefeitura contraiu de empréstimos de parcelamentos a longo prazo, em 60 meses, 120 meses, né? 240. Eu não sei bem o momento que... Curto prazo, não. Tudo aquilo que contraiu abaixo de 12 meses para pagar. Então, se você fizer uma dívida, por exemplo, assim, não é no exercício. Se você fizer agora, estamos em junho, uma dívida para pagar em 12 meses que vai vencer em 2020, os 12 meses, ela não é porque passou para outro exercício que ela vai ser permanente. Ela continua sendo a curto prazo. Ô, Maldeixo, eu tenho algumas perguntas aqui elaboradas. No dia 15/4/2019, houve o alerta do Tribunal de Contas, de número 11/2019. Nós marcamos isso ao prefeito, que versa a seguinte redação. Esse alerta chegou para nós aqui na Câmara, nosso contador nos orientou. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo tal, responsabilidade fiscal, tem em vista que análises contábeis dos dados da Receita e Despesas do primeiro bimestre de 2019 indicaram insuficiência de receita, que poderá comprometer o cumprimento das metas de resultado primário
ou nominal estabelecida no anexo de metas fiscais. Inciso 1. Pergunta: houve frustração da receita? Outra: qual foi o montante? Houve aumento de despesa? Se sim, qual foi o montante e por que do aumento? Depois eu posso repetir. E quais as medidas o executivo está tomando para corrigir e voltar à projeção esperada pelo Tribunal de Contas? Então, a lei, ela realmente ela fala que bimestralmente, quando se perceber que o comportamento de arrecadação da receita não está sendo suficiente, ou seja, menor que o comprometimento de empenhamento de despesa, ou seja, a despesa está sendo empenhada maior que a receita recebida no bimestre, o município teria que estar se adequando no bimestre seguinte, esse percentual ou esse valor reconduzindo. Teria. Teria. Agora, infelizmente aqui nesse demonstrativo, essa situação, então, teria que cruzar dados aqui para a gente ter. Pegar aqui a receita corrente, arrecadado, ó. Receita corrente, arrecadou 9 milhões e 85. Vamos ver a despesa agora aqui. Despesa corrente. Cadê a despesa aqui? Principal receita. Despesa corrente. Então, foram 9 milhões 014. Não, a corrente foi 7 milhões 953 no primeiro quadrimestre. Contra uma receita de 9 milhões 085. Esse caso nós vimos lá. E estavam até para questionar até com o tribunal se a receita corrente foi de 9 milhões e 85, a despesa empenhada corrente foi de 7 milhões e 953, o município não está incorrendo nessa demonstração que ele disse aí. Uhum. Ou seja, mesmo que pegue a capital junto, a despesa do primeiro quadrimestre foi 9 milhões e 14, a receita foi 9 milhões e 216. Então, aquilo que a arrecadação está sendo frustrada, está sendo menor que a despesa empenhada no quadrimestre não... Ou pode ele estar fazendo aí em cima da liquidada. Porque essa é empenhada. A liquidada sempre é menor. Nem assim daria, porque a despesa liquidada ainda é menor que a empenhada. E a receita é sempre aquela que você arrecadou. Então, sinceramente, não dá para entender esse dispositivo do tribunal aí. A gente não questionou, estava para questionar. Você faz sobre em cima do orçamento, acho que ele leva em conta a receita de capital e a despesa de capital. Mas se você pegar aqui, as duas estão maiores. As duas? Ó, a arrecadação do primeiro quadrimestre, ó, da receita corrente e capital. 9 milhões e 216. Receita arrecadada no quadrimestre. Quadrimestre. Pode ser aí, que aí ele está... Qual é o mês de referência aí? Em cima, no comecinho aí. Tem um mês de referência aí. Primeiro quadrimestre. Primeiro bimestre. Pode ser que no primeiro bimestre, porque aqui é quadrimestre, aqui somou o primeiro com o segundo pode ter superado o primeiro e reverteu a situação. Certo. Neste caso aqui. No primeiro sim, porque aqui nós estamos pegando o resultado do segundo, receita arrecadada. Segundo bimestre. De janeiro a abril. Pega 2 quadrimestres. Essa análise do tribunal é do primeiro bimestre. Nesse primeiro, realmente pode estar acontecendo sim. Poderia estar acontecendo. Ou seja, vendo aqui agora, o município equilibrou a situação. De receita 9 milhões e 216 e de despesa 9 milhões e 14. Empenhado. Uhum. Então, foi corrigido, respondendo aí, analisando bem. Houve aumento de despesa e o montante do aumento, por quê, né? Então, foi corrigido. Nesse bimestre foi. Fechando o segundo quadrimestre, corrigiu.
Porque eu estava analisando aqui como se fosse o segundo quadrimestre aí também. No primeiro bimestre. Mas é o primeiro bimestre. No primeiro pode ter ocorrido isso sim. E no segundo corrigiu, que é o que a lei fala. Então, o relatório de gestão fiscal da Prefeitura, divulgado, apresentou o valor de 51,97. E a despesa com o pessoal ficando acima do limite, 51,30. O porquê do aumento com essas despesas com o pessoal? O parcelamento junto à Previdência está... Não, esses parcelamentos não têm influência aqui. Não tem? Não. É receita corrente líquida com despesa de pessoal. Não entra dívida a longo prazo, não tem interferência nenhuma. O problema aí é o seguinte, ó, tem que entender o seguinte. Como que se apura a receita corrente líquida? Vamos pegar o mês de abril, que é o mês de... Você pega lá no mês de abril, a receita corrente líquida do mês de abril de 2019 e vai somar com os 11 meses anteriores a abril, para dar 12 meses. Fechou aí, você vai levantar um valor de 24 milhões. Esse 24 milhões de receita corrente líquida aqui é de abril de 2019, mais a arrecadação de abril da receita corrente líquida, mais os 11 meses anteriores a abril. O que ocorre? Sempre quando passa um mês, derruba um mês lá atrás. Pode ser, muitas vezes acontece o seguinte, que o mês que está entrando de 2019 pode estar sendo uma arrecadação menor que aquele que está saindo de 2018. E na despesa é a mesma coisa. É a despesa com o pessoal de abril de 2019 somada com os 11 meses anteriores, que deu aqui 12.977, que é esses 12 meses contando de abril para trás, até chegar nos 12 meses. Neste caso, também pode. Você está derrubando o mês que entra, que nem maio. Vai entrar maio, vai ter a despesa de maio com o pessoal, somada com os 11 meses anteriores, que vai derrubar um mês lá. Aquele mês de abril que está caindo lá de 2018, pode estar com uma receita corrente líquida menor, despesa com o pessoal menor, e a de maio pode estar até maior que aquela, e não que subiu em 2019. De abril para... Essa oscilação de meses que também pode provocar. Mas aqui nós tivemos aí a revisão geral, né? Teve a revisão geral do pessoal, teve também uma reestruturação no quadro pessoal, e isso impactou. É um dos dois motivos que impactaram aqui para ter ultrapassado o limite. E, queira ou não, esse limite tem que ser reconduzido agora, nesses 2 quadrimestres. Faz sim, Alma. Uma deixa. A gente estava olhando hoje à tarde a lei que foi feita de reestruturação, e lá tinha o estudo do impacto orçamentário. Nesse estudo de impacto orçamentário estava que a despesa com o pessoal não atingia 47%. O porquê desse aumento que descolou aí os anos que a gente pegou, o exercício 2017, por exemplo, estava com, se eu não me engano, 47%, e 2019, agora, o primeiro quadrimestre, está com 51,97%, ou seja, aumentou aí quase 6% a despesa com o pessoal. O porquê disso? Então, eu não vou... Por exemplo, essa reestruturação feita, aqui não é a gente sair fora da jogada. Essa reestruturação deste ano, quem elaborou para a Prefeitura foi o escritório de assessoria dela, que apurou, inclusive, esse percentual que você falou aí de impacto. Então, eu não saberia responder para você o porquê desse aumento que você está se referindo em cima desse impacto que você está colocando. A gente não participou dessa
Elaboração. dessa elaboração da reestruturação. E o impacto foi feito, inclusive, pela assessoria nossa, não foi nem nós que fizemos. O Que impacto deveria, né? Da reestruturação do quadro. A gente poderia, ou seja, até estar participando lá, né, com os caras lá, com a assessoria, mas não foi Inclusive, isso. a Câmara... Não foi isso que ocorreu. Inclusive- Então, não é falar assim, eu não vou responder, é porque realmente o fato foi esse, né? A gente não participou dessa elaboração. Mas eu acho ainda, o Marmo, o Del, que foi, mas você pode ver, não foi uma coisa... A pergunta foi em cima do impacto ou do valor que era em 2017? Não, se você, eu concordo com você, se você pegar a receita corrente líquida, ela varia, né, de quadrimestre a quadrimestre, porque tem os meses que pulam, como você mesmo falou. Mas se você observar, a variação ela é mínima. Ela não chega a R$500 mil, tem vezes, né? E o que me chamou a atenção aqui da gente é que ela tem um comportamento, essa receita corrente líquida, meio constante. Ela não se descola tanto, né? Então, ou seja, a receita ela se manteve estável, mas a despesa de 2017, por exemplo, com folha, era 10 milhões. Agora a despesa está em 12, né? Segundo o que a gente apurou lá. E o que chamou a atenção também foi o estudo do impacto orçamentário, né? Que não estava correto, né? Porque ele não evidencia a realidade, que não está acontecendo o que foi projetado, né? Entendi. E isso pode implicar sérios problemas aí para repasse de recursos para o município. Então, é muito preocupante, né, isso daí. Sim, concordo com você, não tenho dúvida. Só que, infelizmente, a gente não tem... Agora, analise assim também, ó, o impacto, tirando um mês e colocando outro. Olha a diferença, é 166 mil. Acima do limite. 166 mil. 166 mil para cima ou para baixo? Para cima? Para cima. Concordo, mas no universo de 25 milhões, 166 mil não chega a 1%. Mas então, estou dizendo que é o que ultrapassou, senão ele estaria... Era para o município gastar 12.810 de gasto com o pessoal e gastou 12.977. Acima, gastou R$166 mil acima do limite prudencial. Qual foi o valor acima, em valor? 166 mil. Esse 0,67%. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, vamos admitir que maio agora, a receita seja a mesma receita de abril. Não houve variação, por exemplo. Você vai lá atrás, pegar, que vai entrar maio e vai cair uma lá de abril, uma receita lá de abril para compor os 12 meses. Pode ocorrer que essa receita que está caindo seja maior que a receita que está entrando. Porque o valor é mínimo, o valor não é alto. Então, é isso mesmo que eu falei. É isso mesmo que eu falei. A receita, ela tem a variação dela não está sendo independente até do impacto ou até do aumento da reestruturação que teve, vamos falar da revisão geral anual que também teve, poderia até não ter isso daí. Essas coisas, só a oscilação de um mês para o outro, entrando um mês e caindo outro, analisando, que nós não estamos analisando aqui, os valores de cada período que estão pegando, cada mês que está entrando e saindo. Mas você vê que poderia estar cobrindo, só isso, independente de qualquer aumento. Concordo. Né? Outro fato que chamou a atenção da gente também foi o seguinte, Madeixa. A gente tentou acessar hoje até o relatório de gestão fiscal 2018 lá no site da prefeitura e a gente não conseguiu, né? Não sei, acho que algum problema técnico, né? Enfim. Então a gente conseguiu dados de 2017 e 2019. O último quadrimestre de 2017, se eu não me engano, estava quase 47% a despesa com pessoal
e a receita corrente líquida girava em torno ali de 23,5 milhões. Agora a gente tem os dados aqui da receita corrente líquida de 2019, que é de 24.970, ou seja, 25 milhões aproximado. Então, a receita também ela teve um salto, né? Ela teve um salto aí de 22, 23 milhões aí para 25, né? Mesmo assim, tendo um aumento da receita, teve o aumento da despesa, né? É isso que a gente está querendo colocar aqui, né? Sim. E como o presidente perguntou aí também, referente quais as medidas, né, que tem os próximos 3 quadrimestres para se voltar no limite de alerta, né? A prefeitura tem de maio a dezembro para reconduzir o percentual no limite máximo de 51,30. E você sabe qual que é as medidas que estão sendo tomadas para Não, as medidas já começou a tomar, porque veja bem, está diminuindo por quê? Se pegar dezembro de 2018, o percentual com o pessoal foi 52 e alguma coisa, pouquinha coisa a mais. Gasto com o pessoal em 2018, fechou, acima. O município tinha, então, os 2 quadrimestres seguintes, que é o primeiro e segundo de 2019. Até abril, tinha que recompor 1/3 desse valor acima e o restante no segundo quadrimestre. Se observar aqui, de 52 e pouquinho para 51,97, já houve uma diminuição, que foi corte de horas extras, houve bastante redução de hora extra, começou por aí. A maior parte aqui foi a hora extra que foi cortada, né? O Camilo está aí, ajudou na participação de conversar com o prefeito, o departamento pessoal também se empenhou em mostrar esses dados para o prefeito, e realmente foi cortado. Tanto que o valor do percentual aqui, não é de boca para fora, que caiu para, não é bastante, mas já caiu para 51,97. Era 52 e um pouco, 52,30, não lembro de cabeça, mas estava nesse patamar. Eu concordo. Então está havendo qual o corte. Agora, a hora que enxugar a hora extra e não tiver mais hora extra para tirar, aí qual é o outro passo? Que a lei até fala, seria Redução do número de comissionados, né? Os cargos em comissão. E assim por diante, até reconduzir. Os contratados. Ô, Madeixa, você não concorda comigo também que essa redução, ela se deu também por que fechamos o 3º quadrimestre aí de 2018 e isso é natural que haja um aumento com despesa de pessoal no sentido até de algumas pessoas terem 13º salário. Então há um aumento natural, né, referente a isso daí. Então eu vejo que essa despesa ela ainda se mantém. Ela ainda se mantém, porque por mais que esses 2% aí, vamos chutar para cima, por mais que esses 2% eles tenham caídos, né, mas ainda ele se mostra constante, né? E assim, até alertei os próprios vereadores em relação a isso daí, para a gente não chegar no limite de 54, né? Que se a gente chegar nesse limite de 54, a gente fica sem transferência, né, de convênios e por aí afora, né? Então, se você, em cima do que você está falando, se você pegar dezembro de 2018, que compõe esse cálculo aqui, toda essa despesa de 13º, tudo aí, já está lá. Também está lá em 2018. Então, esse fator só vai impactar, vai cair dezembro de 2018 e vai entrar dezembro de 2019. Mas em dezembro de 2019, hoje, nesse cálculo de 51,97, está com toda essa despesa que você está falando, de 13º, enfim, de todas essas despesas. As férias, proporcional, 1/3. Então, já está carregado lá. Já está carregado em dezembro, que está fazendo parte desse cômputo aqui de 51,97. Então, não vai ser muita. Quando chegar em dezembro aqui, se conseguir reconduzir lá, quando fechar dezembro, se não houver mais nenhum aumento de pessoal, que não tem como,
vai fechar no 51,30, com certeza. Até respondendo a pergunta que o presidente fez e o Elmo fez também, você também foi convocado, eu falei com você da reunião que vai ter quinta-feira de manhã com o secretariado, e o assunto principal vai ser esse, com relação a esse gasto com o pessoal. Entendi. Então, está sendo tomado e alertado lá o executivo nesse sentido. Sempre tem essas notificação para ele, para a administração em si, né? Isso não passa batido, não. Principalmente, que o presidente meu mostrou agora aí o relatório de alerta do tribunal. Então, não tem como negar, não tem como alegar ignorância que, eu não sabia, eu não sei o quê, porque os alertas estão aí. Os alertas são passados, entendeu, pessoalmente por prefeito sobre sua responsabilidade. Sobre a assinatura. Inclusive, tem um bloqueio de um convênio de 98.340 já, que era da Avenida Argimiro Marques, já está bloqueado, entendeu? Crédito de recurso financeiro, já está bloqueado esse recurso de R$98 mil. Não, mas bloqueado por que você fala? Chegou. Notificação com cópia para o Miguel Tomazella, também o prefeito. Hã? Posso passar para você? Só para saber, não sei o que está. Um convênio de 98 mil. Na caixa. Dívida alta. Então, não seria por esse excesso de limite pessoal? Esse bloqueio? Mas está bloqueado. Até na sessão passada nós perguntamos e veio a resposta do executivo perguntamos dos concursos, né? Porque não está chamando os concursados que passou. E foi a resposta que tinha, a dívida estava alta, estava segurando, mas que tem o prazo estipulado para chamar essas pessoas que passaram no concurso. Aí eu pergunto, né, que eu já perguntei para a Solange, o que está sendo feito? Eu sei que a despesa está alta, mas alguma coisa tem que ser feita. Aí você me fala que tem já uma reunião quinta-feira. Mas já vazou essa informação, que vai ter essa reunião e que vai haver um corte. A prefeitura é uma empresa. Eu trabalhei em empresas multinacionais e empresas nacionais. Tem o corte, a primeira coisa que a empresa faz é redução de pessoas. A prefeitura qual que vai fazer? Com os contratados. Já vazou essa informação que vai ter corte. Mas esse bloqueio aqui não tem nada a ver com esse percentual de pessoal. Este aqui. Será que não? Não. Não tem nada a ver. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? O governo federal, o Caixa Econômica Federal, o que pode ter é vamos falar assim, como que fala assim? Deixa eu falar aqui. Tem um período para você. Esse recurso não recebeu, bloqueou. Está bloqueado. Esse recurso foi disponibilizado já para a prefeitura, mas está bloqueado. Talvez, eu vou falar os montes que nós temos lá em Conchas, bloqueios dessa natureza, certo, de convênio. Agora mesmo, ó, só para você ter uma ideia. Eu ia citar um caso, mas não é bom. Esse caso aí pode ser não início da obra, que bloqueou o recurso para iniciar. Já terminou. Mas não está atrelado com o percentual, não. Não. De jeito nenhum, não. Pode ter certeza. Não é. Senão até falaria aí, por estar em desatendimento, o artigo tal, da lei tal, com excesso de gasto com o pessoal. Mas não é, não. Pode ter certeza que não. Eu tenho certeza que não é. É bloqueio que a Caixa mesmo faz. Ela faz em relação ao convênio em si. Senhor presidente. Cláusulas do convênio em si. Uma coisa que está pendente. Essa obra da Argimiro Marques já foi terminada, que foi, se não me engano, a empresa Céu Azul que fez. Lá em cima. Pode ter certeza que não é. Com relação à despesa, sempre se preocupa com o corte de gastos,
mas eu entendo que tem que se preocupar com o aumento da arrecadação. Sim, Uma forma, lógico, se vir mais uma arrecadação. forma de arrecadar mais, uma forma, nesse ponto que até o legislativo Pode ajudar. pode ajudar com um projeto de lei de incentivo a algum tipo de pagamento de dívida da prefeitura junto à prefeitura. Não sei, porque geralmente se pensa corte de gastos, corte de pessoal. Nem sempre É a solução. é a solução e é a melhor saída. Melhor saída é a arrecadação, aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação, com certeza. Só que a população não quer que tenha aumento de impostos, nada dessas coisas. Nós estávamos sofrendo agora esses dias com o Sabesp aí, graças a Deus está meio normalizando, entendeu? E hoje a nossa renda per capita da cidade, nós sabemos que é baixa, o nosso emprego é baixo, a população sofre, a gente que está todo dia na rua e vê o pessoal cobrando e pedindo, é lastimável a nossa situação, é complicada. Que jeito? Tem que se pensar. É um trabalho a longo prazo, não é um trabalho assim de toque de caixa, mas nós estamos em déficit. Mais alguma pergunta aí? Foi bem esclarecedor uma deixa. O doutor Camilo também junto, participou com nós o João Vitor, o Elmo, o Dinho, Guilherme. Pena que foi anunciado ontem, não veio, o pessoal não Só fazer um adendo. não aqui. veio, né? Mas é uma pena, que é importante a população estar sabendo como que acontece. Até para os funcionários públicos que cogita-se muitas coisas e não é assim que funciona, mas seria interessante que a população se interessasse mais. Nós, o legislativo, o executivo também, se interessasse mais para ter essas informações. Deixa eu acrescentar só uma coisinha. O Elmo, nós conversamos aqui, e depois de conversado, a Câmara mandou um ofício para a Prefeitura, solicitando, né, que a gente mandasse para a Câmara, através do ofício, um calendário de programação de realização das audiências públicas futuras. Já está feito, está pronto, falta só passar ele a limpo lá e imprimir, o prefeito assinar para vir. Então, já está feito, viu? Todas as audiências que a gente fazia de dia, agora está marcando por horário à noite, mudando para a noite, né? É melhor, pelo menos todo mundo pode participar. Para a noite, então, houve um atendimento a esse pedido pela Prefeitura, pelo Executivo. Nós tivemos, no passado, uma audiência pública da área de saúde também, muito poucas pessoas compareceram, e depois não sabe o que está acontecendo. Então, é importante que a população compareça, participe, assista, para depois ter argumento para estar discutindo, entendeu? Os vereadores também deveriam estar presentes, porque depois, nas empresas, falava ARP, que chamava a Rádio Peão, ela divulga, mas tem que divulgar certo. Tem aquela história do telefone sem fio, né? Quando chega lá, já cortou, já matou, acabou. Então, o RP tem que estar ciente do que está falando. Mas foi bem esclarecedor, pelo menos para mim. Acho que ninguém tem mais nada para perguntar. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Madeixa? Não, seria isso daí. Camilo, doutor Camilo, Dinho. Assim sendo, agradeço a presença de todos e nada mais havendo a tratar, está encerrada a audiência. Obrigado a todos.